Som. Boa noite a todos. Vamos dar início então aos trabalhos. O meu nome é Rafael, eu sou um dos coordenadores do Diretório Livre do Direito. O evento de hoje faz parte da semana de recepção dos calouros do curso de Direito Noturno do FSA. Ela termina na segunda-feira com a aula magna do professor Marcelo Zampieri. E hoje a gente trouxe então para vocês um debate. Um debate que ele vem da demanda dos alunos, que já nos pede há algum tempo para trazer um tema importante, polêmico, e trazer duas posições diferentes, para que todos possam ouvir e formar a sua própria opinião. Então, só para contextualizar um pouco então, a motivação do debate, esse ano o Congresso Nacional tem assumido um papel bastante de protagonista, né, frente aos outros poderes. Então, a gente tem visto que vários projetos e temas têm sido pautados, temas que já não vinham sendo pautados há muito tempo e estavam engavetados. Podemos citar a reforma política, podemos citar o fim do fator previdenciário, também o próprio projeto de terceirização, que nós vamos debater aqui hoje, e também a maioridade penal, e também mais à frente vai se falar também sobre o Estatuto do Desarmamento, né, sua possível revogação. Então a gente trouxe um desses temas polêmicos, que é o projeto de lei de terceirização, que ele regulamenta a terceirização no Brasil. E logo que ele foi votado, já está aprovado na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, ele despertou duas correntes bastante distintas. Uma dos defensores do projeto, que entende que esse projeto moderniza o mercado de trabalho, e ele traz direitos tanto para o trabalhador quanto para o empregado. E uma outra corrente, que entende que esse projeto, ao contrário disso, ele precariza o direito do trabalhador, e ele torna dificultosa o cumprimento de regras, por exemplo, de meio ambiente de trabalho, segurança do trabalho, e também rebaixaria os salários do trabalhador. Por isso a gente trouxe hoje duas importantes pessoas que têm vasto conhecimento sobre essa matéria para falar um pouco melhor para vocês. Um deles então, é o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, e o outro é o doutor juiz do trabalho Gustavo Fontoura Vieira. Então eu convido o professor Paulo Opusca, que vai ser o mediador do debate, que é professor de Direito do Trabalho aqui do curso de Direito. E também convido então nossos debatedores, o deputado federal Nelson Marquesan Júnior e o doutor juiz do trabalho Gustavo Fontoura Vieira. Antes de passar então a palavra para o professor Opusca, eu queria, em nome do diretório dos alunos, cumprimentar a mesa, o professor Opusca, o deputado Marquesan e o doutor Gustavo, agradecer por terem gentilmente aceito o convite do diretório e estarem aqui hoje podendo fazer esse debate. É uma honra e uma satisfação poder contar com vocês. Então, passo a palavra ao professor Opusca. Boa noite a todos. Para nós é uma satisfação estar mediando essa mesa que discute um tema tão importante que é o tema da terceirização do direito do trabalho e outras questões. Que discute o tema... Acho que agora foi. Discute o tema da terceirização nas relações de trabalho. Claro, como a semana acadêmica é uma semana que também, por isso, talvez mais importante, inclua os alunos ingressantes do curso, talvez também seja importante que os debatedores, se possível, apresentem minimamente o que seria ela, a terceirização. É um tema que, desde o começo do ano, está em pauta, nas principais discussões. Os dois argumentos de mudança, de transformação e de manutenção são bastante fortes, porque eles atingem a relação direta e econômica do país, seja as mudanças necessárias que defendem alguns deputados em relação ao desenvolvimento empresarial e sustentabilidade empresarial, ou seja a manutenção dos direitos fundamentais e dos direitos dos trabalhadores. O tema é um tema que está bastante em voga e que precisa ser trazido à baila para a discussão. O que se tem de polêmico, e mais uma vez quem sabe, o deputado vai explicar melhor para nós, é a forma como ele está sendo apresentado e no momento político, talvez, que ele possa estar sendo apresentado. Para quem olhou já o projeto de lei, tanto uma vertente quanto a outra, parece que o resultado das primeiras discussões não foram
não tiveram satisfação nem de um lado nem de outro. Então são algumas das coisas que temos aqui colocar. Convém destacar também que quando se trata de terceirização, está se falando das atividades que as empresas podem vir a realizar naquilo que a gente pode chamar de meio ou atividade fim, e esse talvez seja um dos pontos que nós também traremos a essa discussão. Mas mais importante de tudo é enaltecer a coragem do DLD de trazer esse tema para o debate. Porque, afinal de contas, numa faculdade de Direito, nós estamos na construção do conhecimento. E se nós não enfrentarmos os principais problemas que aparecem na nossa norma, na nossa lei, no entendimento jurisprudencial ou na prática jurídica, nós não estamos fazendo transformação. Esse diretório tem história de transformação. Cada vez que alguém traz qualquer tipo de debate para ele, e sabe que vai fazer esse debate em Santa Maria, todos vocês sabem, mas para quem não sabe, eu não sou de Santa Maria, eu sou de Curitiba, mas sempre soube em Curitiba, e quando a discussão vinha para Santa Maria, ela tomaria uma proporção e uma importância maior, porque essa faculdade ela tem tradição no campo do direito. Há mais ou menos 40 anos atrás, que foi o período de formação do antigo governador, o direito era um dos mais importantes centros do trabalho do Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Se não sabiam, é bom que a gente saiba essa nossa responsabilidade. A escola uruguaia foi interpretada a primeira vez, que é a principal escola de direito do trabalho do Brasil. A escola uruguaia foi interpretada a primeira vez pela escola gaúcha. Então, o direito do trabalho, 20 anos depois, vamos imaginar assim, da CLT 20 anos, nos anos 60, ele vai ganhar nessa faculdade uma interpretação própria e uma escola, que foi a Escola Gaúcha de Direito do Trabalho, e que vai ter como principal livro, o livro do professor Plá Rodrigues, Nos Princípios de Direito do Trabalho, traduzidos depois por vários professores nessa discussão. Então, ela é uma referência nessa perspectiva. Então, imagina a responsabilidade de quem debate um tema tão forte, né, e tão contundente, tão polêmico como esse da terceirização, de trazer essa discussão aqui colocada. A minha tarefa vai ser a de mediação, espero conduzi-la com êxito, né? Se o debate for com todos os elementos necessários, ele tende a ser um debate bastante acalorado, porque o tema é um tema bastante polêmico, e é isso que a gente vai esperar dessa condição que está aqui estabelecida. Eu não sei a ordem, como vocês combinaram, Charles, combinaram alguma ordem para começo? Como os senhores acharem melhor, quem se sentir mais à vontade e quiser começar. O senhor deputado, até para a apresentação do próprio projeto, acho que se quiser fazer o começo, passa a palavra depois. Muito obrigado e fica à vontade. Então, boa noite ao professor Paulo, obrigado pela apresentação. Eu vou fazer uma sugestão. Que a gente fale brevemente, depois a gente fale rapidamente, mas brevemente. Com certeza o doutor Gustavo aqui é muito mais técnico do que eu com relação à sua formação de trabalho, embora eu também seja advogado. Depois a gente abre para perguntas. Eu acho que é um ambiente. Se bem que sexta-feira, então, a gente vai falar rápido, né, doutor Gustavo? Para uma sexta-feira com uma temperatura boa, a gente consiga ter, ao final aqui, pessoas que ainda perguntem para nós. Quero saudar o André, agradecer o convite, fazer uma saudação especial e pessoal ao Dr. Edson Domingues, 50 anos de advocacia, e acho que isso merece uma homenagem aqui. Quando os senhores se formarem, aqueles que forem exercer a advocacia saberão das dificuldades que é de ser advogado. 50 anos da militância, então merece as nossas homenagens. Então, eu quero fazer uma breve apresentação. Meu nome é Nelson Marques Júnior, sou deputado federal, estou no meu segundo mandato agora pelo PSDB. Eu fui um mandato de deputado estadual. Eu sou advogado, advoguei 7 anos, não advoguei, não militei no direito do trabalho, e quando entrei na atividade política, entreguei minha carteira na ordem e não exerço a atividade. Então, eu não advogo. Eu sou, embora formado, eu exerço uma atividade parlamentar. Como foi colocado aqui pelo Dr. Paulo, ele fez uma referência ao momento político. A gente vive um momento político diferenciado e que ele se diferencia a cada semana, né? Eu estava falando do Dr. Gustavo, nós passamos 4 anos com um ambiente político onde o Executivo comandava o Congresso, então a gente votava, conforme dizia o deputado Ibsen Pinheiro, a gente votava no Congresso somente o que o Executivo queria, o que era de interesse do Executivo, ou o que não era de interesse de ninguém.
né, tinha um comando, né, dentro do Legislativo, e por vários motivos. E esse ano é um ano diferente, esse primeiro semestre, por questões que todos nós lemos nos jornais, financeiras, do setor público federal, econômicas, políticas, Operação Lava Jato, houve um enfraquecimento do poder político executivo e, consequentemente, em parte por isso e também pelo perfil do presidente da Câmara eleito, Eduardo Cunha, que é uma pessoa que tem características específicas que depois aqui a gente pode conversar, não aqui nesse momento, mas que é uma pessoa extremamente estudiosa, trabalhadora, dedicada, comprometida com a atividade que ele faz e que busca com formas enfáticas, né, os seus objetivos. Então ele colocou um ritmo e hoje, pelo menos no primeiro semestre, eu diria, o Congresso Nacional, especificamente a Câmara, comandou o cenário político nacional e especificamente em Brasília. E o Eduardo Cunha colocou várias questões em votação, como a questão da maioridade penal, que é uma questão extremamente delicada e tem um histórico político, né, de várias matizes a ser debatido, e a questão, e várias outras questões, mas também o desarmamento, que foi falado aqui pelo André, que vai ser debatido, né, e a questão que já estava há bastante tempo para ser votada, que era a questão da terceirização. Qual era o principal entrave da questão da terceirização? Independente dos méritos de outros fatores, mas qual era o entrave? O entrave era de receita. O principal entrave era centrais sindicais que não queriam perder receita, né? Porque o sindicato bancário ele tem a sua base. No momento que a pessoa é qualificada no sindicato vigilante, ele passa para uma outra, estou citando isso como um exemplo hipotético, ele passa a contribuir para uma outra central sindical. Então, o principal entrave a esse debate sempre foi, dentro do Congresso, o interesse arrecadatório das centrais sindicais, primeiro. E segundo, o medo dos parlamentares de debater isso e dos reflexos eleitorais que isso poderia ter, como tiveram outdoors espalhados nas nossas fotos, né, de todos os lados, né, por aí. Então, esses eram os principais entraves. E o Eduardo Cunha resolveu colocar isso, e foi planejado, organizado, fez a reunião de líderes e colocou isso, esse debate em pauta. Evidentemente, quando isso foi em pauta, o Congresso funciona de uma forma peculiar, né, por pressões, por divagações, por efeito da mídia. Ana Maria Braga diz uma coisa, influencia, né? O Jornal da Globo diz outra coisa, influencia, isso é um fato, né? Então, o projeto entrou, como disse aqui o Dr. Paulo, não chegou agora no Senado o projeto ideal para nenhuma das partes. E talvez ele seja reformado no Senado e volte para a Câmara e possa ser aperfeiçoado. O processo legislativo, ele é assim, vitórias momentâneas, derrotas, quem sabe, até o final, mas vai se lapidando o projeto por vários interesses. Redações defeituosas que vão até o final e às vezes se corrigem no final, né? Artigos com interesses financeiros específicos, não a terceirização para baratear o custo, mas interesse específico, e aí quando chega no final tu consegue vencer aquilo, ou é no final que entra essa parte da legislação que interessa financeiramente em determinado setor, né? Então, o processo legislativo ele é longo. O que está hoje lá no Senado para ser votado, eu não consigo dizer aqui para vocês, frente ao cenário que se coloca hoje em Brasília, se será votado, quando será votado e qual é a perspectiva de alteração que ele sofre. Mas eu sou um defensor da terceirização de forma absolutamente liberada e generalizada, ou seja, eu posso terceirizar, eu empresário, eu empresa, posso terceirizar qualquer serviço, indiferente de ser qualificado ou não como atividade fim ou não, até porque até hoje nós não temos bem claro definido na legislação atividade fim. Qual é uma das motivações que me levaram a eu ter essa convicção, né? E que, quem sabe aqui no final, Gustavo, eu posso até mudar a minha convicção. Eu acho que eu me acostumei na Câmara aos debates, com algumas exceções,
não serem debates de vitória ou derrota, né? A gente começa um debate com uma convicção e de repente tu fica quieto, tu começa a escutar algumas ponderações e tu chega no final de uma audiência pública ou de 3 meses de debate com uma convicção diferenciada daquela. Eu estudei esse tema dentro das minhas limitações técnicas, evidentemente, e estou convicto hoje, neste momento, de que a liberação da terceirização é positivo para o Brasil. Primeiro fator, porque ele dá segurança jurídica. E isto, para mim, é um fator essencial da democracia. É o cidadão, quanto menos ele depender, quanto menos ele for vulnerável ao Estado, precisar ou sofrer influência do Estado, mais seguro ele está. Se eu não preciso recorrer a um advogado, e eu sou advogado, para saber do meu direito, isto para mim já é uma vantagem para o cidadão. Se eu não preciso recorrer ao judiciário para que ele, aquele juiz, interprete a legislação, que há uma diferença de interpretação entre tribunais estaduais, para mim é uma grande vantagem. Então eu acho que este é o primeiro e talvez um dos mais fortes pontos da minha convicção. Segurança jurídica no Brasil. Para quem? Para todos. Para empregado, para empregador, para investidor, enfim, para toda a cadeia positiva, toda a cadeia produtiva. A questão da atividade fim ainda é um debate. Eu pergunto para os senhores aqui, e sempre estou falando exemplos hipotéticos que talvez não sejam os melhores, mas quem aqui tem uma atividade na área agrícola, por exemplo? Colher é atividade fim? Eu não posso terceirizar, eu tenho que ter uma colheitadeira. Plantar é uma atividade fim, eu tenho que ter um trator. Como é que chama? Arrumar cerca? Me faltou a expressão. Arrumar a cerca, o alambrador. Alambrador é uma atividade fim? Eu tenho 100 hectares, 150, 200. Aí, cada 4, 5, 8 anos eu tenho que trocar os arames. O alambrador é uma atividade fim ou não é uma atividade fim? Eu estou só exemplificando algumas questões que podem gerar debate. E eu acho que sempre que tu recorre ao judiciário, é uma perda de tempo recorrer ao judiciário para todas as partes. Sempre que tu pode ter algo claro, definido e transparente antes, que te leve a não recorrer ao judiciário, eu acho que é vantajoso para a sociedade. Tem alguns números aqui que foram levantados que me impressionaram, né? Primeiro que os serviços terceirizados representam isso, em 2012 no Brasil, 22, quase 23% dos trabalhadores formais. 1/4 dos trabalhadores formais trabalham em atividades terceirizadas. Segundo, é a atividade que mais emprega no Brasil. Terceiro, responde a taxa de formalização nos serviços terceirizados hoje é a mais elevada entre as atividades avaliadas pelo IBGE, não foi pela CNI, pelo IBGE na pesquisa. Os 72% dos trabalhadores dessas empresas terceirizadas tendo carteira assinada. 72% está bastante longe de 100%. Mas a indústria da transformação tem 69%. E a taxa média de formalização do setor privado, IBGE, é de 49%. Então a taxa média de formalização do setor privado é de menos de metade dos trabalhadores sendo formalizados. E nos serviços terceirizados é de 72%. Então este, para mim, é um outro argumento. E para finalizar, não me alongar muito, depois a gente pode evoluir, né? Só um pitaco inicial, me parece que eu, empreendedor, administro a minha empresa como eu quiser, desde que eu respeite a legislação trabalhista e faça os pagamentos dos tributos, dos direitos trabalhistas e sociais que a legislação determina. Então, para mim, a terceirização ela é uma forma de organização empresarial. Ponto.
se eu vou pagar ou não, se eu vou cometer, se eu vou executar a atividade de forma adequada com a legislação ou não, pode acontecer a terceirização ou não. Então, acho que inicialmente aqui, doutor Gustavo, já fiz algumas provocações para a gente começar a levantar hipóteses aqui, todos saírem aqui mais enriquecidos, né? Não tenho aqui nenhuma intenção de vencer um debate, mas eu tenho convicção de quanto menos nós recorrermos ao judiciário para necessitarmos de interpretações, é melhor para toda a sociedade. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Eu quero registrar inicialmente a minha grande satisfação de retornar, apesar de não ser o espaço físico, mas retornar à Universidade Federal de Santa Maria, ao Diretório Livre do Direito. Eu tenho grande orgulho, primeiro de ser santamariense, né? Mas muito especialmente ter passado pelos bancos da nossa Universidade Federal, especificamente no nosso curso de Direito. Tenho orgulho, cultivo muito isto e divido muito isso também quando saio de Santa Maria, porque os santamarienses são diferentes no Rio Grande, né? Tem um culto a esta cidade e isso é muito importante. Então, me sinto honrado com o convite, quero agradecer aqui a André, né? Rafael, desculpa, Rafael, o convite me foi apresentado. Quero saudar o professor Paulo, também o deputado Marquesan. Acompanho há bastante tempo o trabalho do deputado Marquesan, como deputado estadual, também deputado federal. Acredito que não exagero em dizer que é um dos melhores parlamentares que nós temos, que honra a tradição do parlamento, dos parlamentares gaúchos, né? Eu quero dizer a vocês, para não perder tempo, porque o nosso tempo vale ouro, né? E nós estabelecemos aqui um critério de curto espaço para o debate se tornar mais dinâmico. Eu confesso que vim preparado para comentar com vocês mais sobre o aspecto teórico e jurídico, mas eu vou pular algumas partes aqui para não cansá-los e também para atender esta dinâmica que me parece muito conveniente. Mas eu não posso iniciar a falar sobre terceirização sem fazer um pequeno voo retroativo na história e pararmos no século passado, lá em 1919, quando as altas partes se reuniram em Versalhes e assinaram um tratado terminando a Primeira Guerra Mundial, criando naquele tratado a Organização Internacional do Trabalho e firmando lá no artigo 427 do Tratado de Versalhes a seguinte expressão que eu considero um preceito que passa por toda a legislação internacional dos direitos humanos. Diz assim no artigo 427, o trabalho não há de ser considerado como mercadoria ou artigo de comércio. Isto para mim é um preceito fundamental dos direitos humanos, tanto assim que isto foi inspirador da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, passou assim por todas as normativas, pelas convenções e recomendações da OIT desde 1919, culmina recentemente com uma convenção da OIT que estabelece o trabalho decente como modelo paradigma para que os países membros sigam, tenham ou não adotado convenções que tratam sobre os direitos dos trabalhadores, mas que se tenha um padrão internacional que cuide do que se trata exercício do direito ao trabalho, com um trabalho decente. E chegamos aqui, nesse rápido voo, à Constituição Federal de 88, que estabelece, como todos vocês sabem, eu não vou fazer digressões sobre isso,
a dignidade humana e o valor social do trabalho como fundamentos da República. Passado isto, no artigo 1º, nós chegamos no artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece, no inciso 1º, a seguinte expressão: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, relação de emprego. Prossegue, mas interessa a mim destacar apenas essa expressão. O que eu considero que se consagrou na Constituição de 88, no artigo 7º? Um regime de proteção social constitucional da relação jurídica de emprego. Aquilo que está no artigo 7º são direitos trabalhistas, são direitos sociais, são direitos humanos. Todos nós já aprendemos que os direitos humanos estão postos na Constituição Federal e não podem ser modificados. Não é? Isso é regra básica que se aprende rapidamente na universidade, no curso de Direito. O que eu entendo como regime de proteção social constitucional na relação de emprego estatuído no artigo 7º, inciso 1º da Constituição, com dois pilares. O pilar sobre o aspecto temporal desta garantia e o pilar sobre o aspecto espacial desta garantia de relação jurídica de emprego protegida constitucionalmente. Sobre o aspecto temporal, esta relação está protegida na Constituição Federal porque o empregado, quando formaliza, quando assina um contrato de trabalho com o empregador, ele se compromete, tanto ele quanto o empregador, a uma relação de trabalho sem prazo determinado. A menos que as partes pactuem que será um contrato a termo, será um contrato de experiência, a regra geral nos contratos de trabalho é um contrato por prazo indeterminado. Isso significa o quê? Que a relação de emprego protegida constitucionalmente, ela tem este caráter temporal de continuidade, de permanência no tempo. O que eu quero dizer com isso? Não se admite constitucionalmente que a relação de emprego seja marcada pela transitoriedade permanente. Não é? O que se vê na terceirização, como está posta hoje, é a regra da transitoriedade do contrato de trabalho. Na prática, o contrato de trabalho tem uma formalização de indeterminado, mas ele é rotativo permanentemente. A regra é esta. Na prática, é isto que ocorre. A indenização de 40% do fundo de garantia prevista na Constituição Federal é uma demonstração disso, uma tentativa de desestimular que o contrato de trabalho seja rompido, não é? E que ele seja contínuo. Aviso prévio proporcional, aumentando o número de dias do aviso prévio conforme o tempo que o contrato de trabalho demora, aposentadoria, férias, são todos direitos adicional de tempo de serviço, são todos direitos relacionados à continuidade do contrato de trabalho, ao aspecto de permanência. Sobre o aspecto espacial, e aqui um detalhe importante, né? A proteção constitucional se dá sobre esse aspecto de que o empregado, quando contratado, ele entra na empresa para participar da dinâmica da empresa. Não é simplesmente a relação de oferecer a força de trabalho, encerrar a jornada, ir para casa sem qualquer vinculação maior. Há uma integração à empresa. Há uma participação nessa dinâmica. E um dado da realidade também ajuda a compreender isso, né? Sobre o aspecto que nós passamos hoje mais tempo dentro das empresas, nos nossos locais de trabalho, né? Até mesmo do que com as nossas famílias e nossas casas. Essa é a realidade, né? Então há uma relação de pertencimento que vai muito além
daquilo que nós pactuamos formalmente no contrato de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Relação de emprego é algo que está posto na Constituição Federal, é algo que está consagrado no ordenamento jurídico internacional como direito humano. Por que eu faço essa abordagem preliminar? Porque a terceirização toca nisto. A terceirização, da forma como ela está prevista no PL 4330 e também agora PL 30 de 2015, toca exatamente na mudança deste tópico fundamental da relação de emprego. Sobre o aspecto jurídico e histórico, nós temos duas situações de trabalho terceirizado, previsto lá em 1974, trabalho temporário, em 1983, trabalho de vigilante, né? Profissão de vigilante. Então, são dois aspectos de trabalho terceirizado autorizados na legislação 1974 e 1983. Passando rápido por aí, nós chegamos na década de 90 com essas duas hipóteses. Qual era a realidade na década de 90 quando nós começamos a observar o mercado de trabalho com terceirização generalizada? Nós tínhamos um cenário econômico e político muito peculiar, né? Crise econômica no Brasil, o Brasil saindo de uma ditadura militar e começando um regime democrático, e as empresas buscando mecanismos de redução de custos, buscando mecanismos de aumento de competitividade, criando programas de qualidade total, 5S, reengenharia. Quem lê um pouquinho da história ou viveu aquele período, recorda disto. Então a terceirização caiu nesse momento, naquele cenário, como um recurso para redução de custos, para modificação de política de administração. Por que eu falo em questão de redução de custos? Né? Porque o discurso que se via naquela época, dos anos 90, e eu vivi esse período dos anos 80, 90 como funcionário de banco, né? Então a gente acompanhou também na realidade do dia a dia o processo de terceirização do serviço. E no meio bancário isso foi muito forte, né? O discurso era este: nós precisamos reduzir custos e transferir atividades para outras empresas. Nenhuma divergência. Vamos considerar que isto era o melhor para aquele momento. Ora, se a terceirização se justificava naquela quadra da história como necessária para foco na atividade principal da empresa, redução de custos, abrindo mão das atividades laterais, complementares, preparatórias, acessórias. O que justifica hoje a terceirização da atividade fim? Se era preciso foco para que o empregador, para que a empresa assumisse as atividades principais, realizasse exclusivamente as atividades centrais da empresa e reduzisse os custos terceirizando as atividades laterais, o que hoje justifica? Avançando rapidamente, Poder Judiciário e terceirização. Nós não tínhamos regulamentação para terceirização no país. Duas hipóteses apenas, previstas em leis específicas. A terceirização estava generalizada. A Justiça do Trabalho abarrotada de processos de empregados de empresas de serviços terceirizados reclamando direitos, porque a regra era a sonegação de direitos. A regra era a contratação de empresas terceirizadas sem capacidade econômica, sem especialização técnica, prestando serviços de qualquer maneira. O cidadão comprava uma Brasília amarela, contratava seus amigos,
e ele se tornava uma empresa prestadora de serviços e fazia contratos com a administração pública e com as empresas de maneira geral para prestar serviços da forma, em qualquer função que a empresa quisesse. Esta era a regra e este era o cenário nesses anos todos. Justiça do Trabalho disciplinou isso na súmula 331. Eu vou ficar apenas na citação porque nós podíamos fazer aqui uma abordagem mais aprofundada da súmula, mas a súmula 256 veio dizer que não era lícita a terceirização, a não ser naquelas duas hipóteses, serviço temporário e serviço de vigilância. Nas demais, haveria vínculo com o tomador de serviço. Veio a súmula 331, lá em 2003, e já admitiu uma nova forma de terceirização, já dizendo que também os serviços de limpeza e conservação também podiam ser terceirizados, era lícita a terceirização nesse ponto. Esse é o destaque que faço para a súmula, nós podemos comentar algo mais depois. A administração pública não foi diferente do que ocorreu com a iniciativa privada. A terceirização assumiu uma rede de serviços na administração pública. Gostemos ou não gostemos da terceirização, não funciona hoje, e o deputado Marquesan pode confirmar isso, não funciona hoje o órgão público. Se nós decidirmos aqui, tivéssemos esse poder de decidir que não vai mais haver serviço terceirizado a partir de segunda-feira, deputado, eu acredito que segunda-feira o país estaria paralisado. Não teria órgão público que funcionasse, porque está disseminado na administração pública também a terceirização, tanto do ponto de vista correto, lícito, e muito do ponto de vista ilícito, irregular, sustentando corrupção, apaniguados políticos, todas as mazelas que vocês quiserem, se identifica na administração pública, também na terceirização. Eu só menciono para vocês um exemplo. Tem? Eu só menciono para vocês um exemplo, porque se trata de uma empresa pública, assunto que não merece segredo, merece transparência. Mas nós temos um caso muito peculiar de contratação de serviço terceirizado para carteiros. E aí, alguém pode me dizer, mas um serviço de monopólio do Estado e não tem empregado da função principal, atividade fim, se querem debater esse tópico. Não é? O que foi feito pelos Correios? Faltava uma quantidade grande de carteiros. E os Correios, corretamente, abriram uma licitação. Licitação por pregão eletrônico. Venceu uma empresa do interior da Bahia. Ganhou a licitação para fornecer mão de obra para trabalho de carteiros na região centro do Rio Grande do Sul. E contratou trabalhadores para fazer entrega de cartas, correspondências e encomendas no coração do Rio Grande do Sul, a empresa do interior da Bahia. Nunca viu os empregados nunca foram à Bahia, a empresa nunca veio aqui, não conhece quem são, prestaram serviços 2 ou 3 meses e ingressaram com as ações na Justiça do Trabalho para receber salários, tudo, porque a empresa simplesmente desconhecia aonde estavam os trabalhadores, o que faziam. Essa é uma demonstração de como é tratada a terceirização por dentro da administração pública. Em muitos casos, eu não quero aqui ser leviano para dizer que esta é a regra, mas é muito frequente isso, é assim que ocorre também na administração pública. Terceirização, efeitos deletérios. Já foi mencionado aqui pelo deputado alguma coisa, eu só gostaria de ser um pouquinho mais incisivo na referência a isso. Os acidentes de trabalho e doenças do trabalho isso são dados estatísticos, né? Nós podemos interpretá-los, obviamente, mas são dados estatísticos.
estão lá no Diese, e para quem desconfia do Diese, pode pesquisar, como eu fui pesquisar, no Anuário da Previdência Social, onde nós encontramos ali os dados estatísticos dos acidentes e doenças do trabalho. Eu recomendo até para quem tiver mais curiosidade sobre isso, procurar no Google o Vitor Filgueiras, que é um auditor do trabalho, que fez uma pesquisa muito detalhada sobre isso, um estudo de doutorado. Tem um trabalho bem importante sobre esses dados estatísticos da Previdência Social. Acidentes e doenças do trabalho, dados do Diese, construção civil, mineração, frigoríficos, usinas, lavouras de cana-de-açúcar, são dados assim estarrecedores sobre a quantidade de acidentes e de doenças ocorridas, tanto com empregados próprios das empresas quanto terceirizados. Mas é maior o número de terceirizados. Por que é maior? Porque não há regulamentação. Não há regulamentação, se faz como se quer. E relação de emprego tem status constitucional, precisa ter disciplina, precisa ter disciplina. E esta falta de regulamentação é que leva, infelizmente, ao estado que nós estamos enfrentando hoje. Trabalho escravo também, vocês podem buscar dados que estão postos na internet. Sou uma referência dos 10 maiores resgates feitos em 2013, em 8 havia empregados terceirizados. Pejotização é outra consequência também da terceirização. É importante examinar isto, O trabalhador que é pessoa física, condicionado a abrir uma pessoa jurídica, uma empresa, para que ele continue prestando serviços àquele tomador. E eu não gostaria de deixar também de dizer, consequência da terceirização, da forma como está posta hoje, no Poder Judiciário, uso predatório da justiça. E aqui não é achismo, é dado concreto, objetivo, vocês podem pesquisar, csjt.jus.br, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tem uma pesquisa lá informando quem são os maiores litigantes no país. Em todos os tribunais vocês vão encontrar, salvo um ou outro, empresas de serviços terceirizados, entre os maiores litigantes. Só para não deixar, então, encerrando aqui a minha participação nesse primeiro momento, eu gostaria de registrar críticas pontuais ao PL 30 de 2015. Com essa abordagem rápida que fiz aqui com vocês, eu registro a minha posição, que vocês devem ter já percebido, que é contrária a esta pretensão de modificação via lei ordinária de um preceito constitucional, que é a relação de emprego, relação de tomador do serviço e prestador do serviço, entendido o prestador do serviço como o trabalhador. Nós entendemos que o projeto de lei, na forma como ele está posto, ele é inconstitucional. E eu sugiro que vocês leiam o projeto de lei 30 de 2015 e vocês verificarão que não regula a terceirização na atividade meio. Ele especifica a liberação para terceirização de qualquer parcela da atividade da empresa. Com todo respeito, com todas as vendas do entendimento do deputado, e eu procuro tratar isso de forma muito cordial, porque nós tratamos de um debate de ideias. Para que não me estenda mais, eu deixo o registro das críticas pontuais, então, para que nós façamos nos comentários que podem advir.
Bom, então só para depois os fortes e fundamentados aqui argumentos do Dr. Gustavo, para dizer que lá na Câmara são 513 parlamentares, de várias origens, de vários estados, de várias formações, sem formação nenhuma, com super formações, 28 partidos, é óbvio que não tem 28 matizes ideológicas, né? Mas tem 28 partidos, então. E o que a gente concorda num dia, ou melhor, no mesmo dia, na Comissão de Educação, eu saio correndo para ir na Comissão de Saúde e discordo do parlamentar. Então, concordar e discordar, doutor Gustavo, para mim não tem nenhum incômodo aqui, de novo, né? É o meu dia a dia, vencer e perder, e às vezes muito mais perder em votações, como aqui não será feita votação, então também não há nenhum constrangimento. Mas eu quero registrar aqui que no conceito inicial que foi colocado aqui, não é o que a lei traz. A lei, em nenhum momento, quer acabar, precarizar, diminuir a relação de emprego, porque não há a extinção da pessoa jurídica. O que há é a possibilidade de uma pessoa jurídica contratar outra pessoa jurídica para fazer aquela atividade, ao invés de eu contratar direto. Então, eu não sou empregado da empresa A, eu sou empregado da empresa B que presta serviços para A. E as duas empresas garantem todos os pagamentos dos meus direitos trabalhistas, sociais, previdenciários, etc. Eu tenho dois garantidores. Então, não se acaba a carteira de trabalho com este projeto de lei. O que se possibilita é que, ao invés de eu, empresa A, ter 35 tipos de profissionais trabalhando diretamente para mim, eu vou dizer: advogados, 5 advogados que trabalham aqui dentro, vocês têm uma legislação específica pela lei do advogado. Montem um escritório e vocês vão produzir melhor, poder prestar serviços para outras empresas e eu vou contratá-los. Médicos, eu não vou colocar vocês aqui dentro da minha empresa. Vocês até podem ficar aqui dentro, mas eu não vou contratar direto. Monte uma estrutura, porque de repente o médico troca, tem que contratar, fazer seleção, fazer treinamento de médico. Então, uma montadora. Imagine uma montadora ter que ser especialista no motor, especialista no chassi, especialista no câmbio, especialista no couro, especialista na chapeação, especialista na tinta, especialista no pneu. Então ela não contrata todas as pessoas, ela contrata empresas que contratam essas pessoas e ela diminui o seu recurso. Por que diminui o custo para ela? Porque ela diminui recursos humanos. Não é só em volume de recursos humanos, mas é em especificidade de recursos humanos. Ela melhora a produtividade, porque o cara vai ser um especialista, ele vai produzir mais, então ele vai custar menos. Produzir mais quer dizer quantidade, quer dizer velocidade, quer dizer qualidade, porque ele se tornou um especialista que a empresa A, a empresa mãe, não consegue ser. Agora, o contrato de trabalho, empregado-empregador, vai existir. A diferença na terceirização é que eu não terei um garantidor. Quando eu contratar esta empresa, ela vai ter que fazer um depósito, uma caução, um seguro, para garantir o pagamento de todos os direitos trabalhistas. E INSS, FGTS, etc. Então, neste projeto, de projeto final, vamos supor aqui que ele tenha 23 artigos, 19 são de direitos novos que não existem hoje. 19 de um projeto de lei de 23 artigos. A pejotização, que muito bem falou aqui o Dr. Gustavo, que é sim uma quebra do contrato de trabalho, é, por exemplo, e os senhores devem saber, as empresas de comunicação que contratam um jornalista e pagam na pessoa jurídica por RP, que chama? RP? RPA. Isso é pejotização. Isso não se fala nesse projeto disso.
Porque aqui se fala de relação de terceirização, empresa, pessoa jurídica, com empresa, pessoa jurídica. A pejotização, que é ilegal, continuará sendo ilegal na empresa terceirizada, na empresa contratante, na empresa mãe, na empresa filha, na empresa prima, enfim, a pejotização, quando ilegal, continuará sendo ilegal. Não trata este projeto, pelo contrário, eu diria que ele regulamenta e possibilita que a empresa de comunicação possa contratar um grupo de jornalistas específicos em economia. E nem são jornalistas. Eu quero contratar arquitetos para falar no meu caderno de arquitetura. E eu vou lá e contrato um escritório de arquitetura. Então, será que eu, empresa de comunicação, vou ter que contratar arquitetos para escrever no meu jornal? Não, eu posso contratar uma empresa para esse contrato. E não preciso pagar para o PJ para o arquiteto. Então, aqui há, repito, de 23 artigos, 19 que efetivamente tratam de ampliação dos direitos trabalhistas. O trabalho escravo, terceirizado ou não terceirizado, é trabalho escravo. A pejotização, terceirizado ou não terceirizado, ela é pejotização. Não é trabalho escravo, não é terceirização, terceirização não é trabalho escravo. E a mesma coisa com a pejotização. O reduzir custos, eu acho que eu falei. A questão da contratação, e eu vou pegar exemplos polêmicos assim, difíceis de defender. Carteiro, época de Natal, eu tenho que entregar mais cartas? Tenho. Só na época de Natal. Por quê? Porque eu não posso terceirizar o carteiro. Eu não vou precisar dele em janeiro, fevereiro, os senhores todos vão para Santa Catarina, ou vão para o Nordeste, ou vão para Atlântica, ou vão para Torres, diminui as cartas, agora a gente tem mais WhatsApp, etc. Enfim, eu só preciso daquele período. Médico, eu tenho uma epidemia, dengue, é só naqueles 2 meses daquele ano. E agentes de saúde, etc. Eu preciso contratar no Estado e ter uma despesa permanente, irreversível, para sempre. Eu vou ficar com aquele agente ocioso, com aquele médico ocioso, ou eu administro melhor o dinheiro público? Isso estou falando de questões difíceis de defender. Ou eu só fico melhor com aquele... eu fico melhor com aquele médico parado o tempo inteiro, que ele não é especialista naquela área. A gente recebe lá na Câmara muitos projetos de tribunais contratando servidores de forma permanente para informática. Informática é um universo amplo. Como que eu vou contratar uma empresa para sempre, uma pessoa para sempre? Porque aquela tecnologia que ele aprendeu vai servir por 3, 4, 5 anos. Para a minha empresa, ele vai concluir o trabalho. Então eu contrato alguém de TI para aquela atividade de fim específica, uma empresa terceirizada. E depois ele vai fazer para o outro tribunal, e para o outro tribunal, e para o outro tribunal. Porque senão ele vai ficar ocioso e ele não vai me atender. E eu vou ter que terceirizar outra atividade de informática ou contratar outra pessoa. E aquela pessoa ali não vai conseguir mais desenvolver aquela função. Esse é o mundo que eu entendo real. Ele não tira direitos trabalhistas. Ele não tira... fiz rapidamente aqui no projeto. Primeiro, ele exige que as empresas contratadas sejam especialistas. Desde do currículo até a formação. Segundo, objeto social único. Eu não posso contratar o cara que faz chapeação, odontologia e, enfim, sei lá, e corte e costura. Não, ele é especialista. A empresa tem que ter objeto social único. Isso está na legislação. A exigência de prestação de garantia, que eu já falei, a empresa contratada tem que me garantir com um depósito, uma caução, ou com seguro, por um percentual de 4% de todas as garantias trabalhistas, etc. Então, mesmo que ela quebre, se eu contratar direto o funcionário e quebrar, quebrei, meu amigo, não tem como te pagar. Agora, se tu tornar uma terceirizada, a terceirizada fez um depósito para mim. E através dessa caução eu vou te pagar. E mais, se isso não for suficiente, além de cobrar dela, tu cobra de mim. Tu tem uma dupla garantia com a terceirização. A possibilidade de retenção em conta específica das verbas necessárias ao adimplemento dessa causa.
eu estou te pagando aqui, eu estou achando que tu não está contribuindo, pagando os direitos e as contribuições que tem que pagar do teu funcionário, eu posso reter isso aqui. Eu posso reter o pagamento. Atendimento às exigências, esse artigo, cabe ao contratado optar por uma das garantias, que é caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária. São assegurados aos empregados da contratada quando, enquanto os serviços forem executados nas dependências. Hoje, o funcionário de segurança, o vigilante, não pode, por exemplo, usar, imagino eu, a área de alimentação, né, a academia que tiver na empresa. Aqui ele pode. Se ele trabalhar na empresa sede, ele vai poder usar essa estrutura. Eu estou falando aleatoriamente. A contratante deve exigir mensalmente da contratada a comprovação do cumprimento das seguintes obrigações relacionadas aos empregados. Eu tenho uma empresa, além do Ministério do Trabalho, além dos fiscais, eu tenho uma outra empresa fiscalizando se a empresa que me contratou está pagando os direitos trabalhistas, o FGTS, o INSS, etc, etc, etc. E se ela não fiscalizar, ela é solidária. E se ela fiscalizar, ela é subsidiária, ou seja, cobrei daquela empresa que me contratou, ela não pagou, não tem dinheiro, quebrou, eu posso contratar, eu posso cobrar da outra. Então, eu particularmente aqui, nesse caso, eu só vejo um aumento de encargos e um aumento de garantias para os trabalhadores no projeto de lei que está tramitando. Os motivos pelos quais as empresas querem terceirizar, né? 87% respondendo para a CNI, que é ganho de tempo, eficiência, produtividade, especificidade. Eu fiz faculdade de educação física também. Aquele cara que nada bem, ele não vai necessariamente correr bem. Aquele cara que é um bom ginasta, ele não vai necessariamente lutar com o Fu. Especificidade. 85% por redução de custos de produção, pela qualidade, pela eficiência, pela produtividade, supervisor, recursos humanos, treinamento específico, etc. 83% por aumento da qualidade do serviço. A gente não pode imaginar que como a tecnologia vai aumentando, que uma empresa consiga dar treinamento para todas essas suas necessidades. Para dar exemplos agora, a Toyota possui mais de 20 mil empresas terceirizadas dentro da sua cadeia de produção. Um exemplo que foi ligado. E mais, no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos só no Tribunal Superior do Trabalho 16 mil ações, isso aqui era em 2013, referentes à terceirização, fora as outras instâncias, outras dezenas de milhares de reclamatórias trabalhistas, porque não se tem uma legislação clara para organizar esta relação com carteira assinada, que é o que a legislação aqui quer regulamentar. O tempo já se foi? Há tempo? Então, enfim, eram alguns dos argumentos que eu gostaria de trazer para dizer que, na prática, nós estamos aqui dando garantia